Se você é um agricultor que pensa grande, planeja o futuro e gosta de aproveitar as oportunidades que surgem, você não pode ficar de fora do Impulso Bayer, o maior programa de fidelidade do agro brasileiro. E o Impulso Bayer funciona de um jeito muito simples. Para participar, você compra produtos Bayer, entra no site orbia.ag e cadastra as notas fiscais. E assim que a sua nota for aprovada, seus pontos serão calculados e você já poderá resgatar produtos e serviços. Também, a partir do cadastro das notas fiscais, você junta impulsos, que vão determinar o seu número de estrelas. Você pode ser cliente de 1 a 5 estrelas. Quanto mais produtos Bayer comprar, maior será a sua classificação e mais benefícios você acessa, como entrada gratuita em eventos, viagens exclusivas e acesso a soluções que vão alavancar o seu negócio. Saiba mais em agrobayer.com.br/impulso-bayer. É o Impulso Bayer, impulsionando você para o futuro. Estamos começando mais um episódio do Grão a Barra Podcast, nosso podcast especial voltado para o setor de cacau, chocolates e tudo que envolve esse setor. E hoje a nossa parada vai ser na Bahia. Nós vamos conversar com um produtor que está na 3ª geração, já está conectado aqui comigo. Lucas Arléo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Olá, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre essa cultura tão especial que é o cacau e também o chocolate, né? Lucas, vamos lá então. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou seguir a tradição aqui do podcast e vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, contar um pouquinho da sua história, pode ser? Pode sim. Eu sou o Lucas Arléo. Sou 3ª geração de produtor de cacau da minha família. É uma história que começa lá com meu avô, por volta dos anos 60, mais ou menos. E nossa fazenda sempre foi produtora de cacau e até então um cacau convencional, né? Cacau commodity. Passou por toda essa fase boa do cacau, dessa época, desse período, uma fase muito boa, né? Muito boa para todos nós, produtores de cacau, para nossa família, inclusive, principalmente, até a chegada da vassoura de bruxa, que foi essa grande praga aí que afetou os cacauais aqui do sul da Bahia e de todo o país, na verdade, né? E eu comecei minha história na fazenda, logo desde pequeno, acompanhando meu avô, acompanhando minhas férias sempre foram na fazenda. Então eu criei essa paixão pelo cacau desde pequeno, na verdade. E minha história começa à frente da fazenda a partir dos anos 2000, mais ou menos, 2000, 2001, quando eu começo a vir para a fazenda realmente de fato para tentar fazer algo pela fazenda, né? Tentar recuperar ou manter de pé o patrimônio que meu avô construiu com tanto carinho, com tanto amor e muito trabalho. Então eu começo a vir com um tio meu, né? E a gente começa a tentar fazer alguma coisa aqui para que a gente movimentasse a fazenda, já que a fazenda estava num estado realmente bastante difícil, né? Financeiramente falando. A produção já não era mais de muito longe do que foi, né? Durante o período áureo do cacau. E a gente começa a trabalhar e tentar fazer alguma coisa diferente, né? Sempre tentando com pouco recurso, né? Praticamente o pouco que a gente conseguia produzir aqui é o que voltava para a fazenda. Não dispunham de recurso externo para estar fazendo grandes investimentos na fazenda. E passamos um longo período dessa forma, né? A gente tentando reinvestir um pouco que ela produzia. E aí, chegada aproximadamente em 2016, eu soube de uma indústria aqui na região que estava pagando um preço um pouco melhor, né, por um cacau chamado cacau tipo 1. Né, um cacau com uma qualidade um pouco melhor, feito uma colheita mais seletiva, uma quebra também bastante selecionada, de retirada de frutos doentes. Enfim, era um cacau que tinha uma qualidade um pouco melhor que o cacau convencional, o cacau chamado cacau commodity. E eles pagavam algo em torno de 20% a mais do preço do mercado, né? Então eu contatei a empresa mandou um técnico na fazenda, deu algumas orientações para nós lá, fizemos alguns ajustes
essa questão de estrutura. Voltamos a fermentar o cacau com vassoura de bruxa simplesmente chegava da roça direto para a barcaça para secar, então voltamos a fermentar cacau. E quando foi no final desse ano, de 2016, nós já terminei viajando, deixei uma orientação lá com o pessoal da fazenda, e aí eles conseguiram fazer 2 lotes de cacau, né, que seguindo as orientações do técnico da empresa. Então, aí o pessoal me falou que o cacau estava pronto, eu contactei esse técnico, o técnico falou que, infelizmente, a empresa tinha fechado para os novos fornecedores, que só iam passar a comprar cacau, ou continuar comprando cacau dos fornecedores já antigos dele. E nós sabíamos que tinha um cacau que tinha uma qualidade superior ao cacau convencional, e foi que a gente decidimos guardar esse cacau e não se precipitar e vender no mercado comum. E eu segui buscando tentar vender esse cacau por um preço com um valor um pouco melhor. Eu estava de férias ainda ia retornar para a região, isso já aí começava a ter o início de 2017. Quando voltando para a região, eu soube que ia ter uma inauguração do Parque Científico Tecnológico aqui do sul da Bahia, mais precisamente do CIC, né, que é o Centro de Inovação do Cacau, que era um laboratório de análise de alimentos focado principalmente em cacau e chocolate. E fui para a inauguração, conversando lá com a Adriana Reis, que é a gerente lá de qualidade lá do CIC, e expliquei a ela a situação, ela me deu 2 lotes para fazer análise das nossas amêndoas, né, desses 2 lotes. E aí nós encaminhamos essas amostras para o CIC, fizemos as análises e, para nossa surpresa, a qualidade do cacau estava muito superior àquilo que a indústria realmente precisava, aquela indústria na época precisava. Mais uma vez, eu digo que é por obra de Deus, né, as coincidências não são simples coincidências, acho que a mão de Deus na nossa vida, aqui no nosso caminho. Estava surgindo também na época uma indústria de chocolate no segmento Vintubá, né, ou seja, chocolate artesanal, chocolate feito de amêndoas selecionadas, um produtor que compra o cacau selecionado e faz seu próprio chocolate. Então era uma empresa que estava surgindo, ainda não tinha nome, mas já tinha uma pessoa aqui na região prospectando fornecedores de cacau especial. Aí a Adriana nos encaminhou para essa pessoa, responsável pela empresa, a pessoa entrou em contato com a gente, e aí, no final das contas, conseguimos comercializar esses 2 lotes por um preço bem superior, né, 70% a mais do valor do mercado. A gente estava pleiteando com a outra indústria 20%, Sim. No final das contas, conseguimos vender por 70% a mais. E aí começa a nossa história no cacau especial. Eu me dediquei um pouco mais, estudei, a gente contratou a consultoria do CIC, via Sebrae, né, para fazer um treinamento com nossa equipe lá de campo. E aí nós viemos, aos poucos, melhorando cada vez mais, buscando novas informações e melhorando o nosso produto. E aí eu comecei a enxergar também que existia um outro mercado de cacau especial, um outro mercado que não era só essa empresa, no caso a empresa era a Dengo, né, que estava surgindo, ainda não tinha o nome Dengo ainda, mas a Dengo já começava a prospectar. Mas eu comecei a enxergar que existia um outro mercado consumidor, né? Outros fabricantes de chocolates desse mesmo segmento, menores, mas que também pagavam por um cacau de qualidade, que valorizavam o nosso trabalho, o nosso tipo de cultivo, que é um cultivo do sistema Cabruca, né? Um sistema que a gente preserva as grandes árvores da Mata Atlântica, o cacau é plantado sob a copa dessas grandes árvores, e tudo isso esse mercado valorizava. Então, eu comecei a participar de eventos ligados ao setor, fui para 2 eventos em São Paulo, desse mercado de intubá. Fiz um curso voltado para a fabricação de chocolate desse segmento. Minha intenção, a princípio, não era fazer chocolate, mas sim tentar entender o que é que esse público buscava de um amêndoa de qualidade, né? O que é essa qualidade, o que é que eles buscavam, quais são os defeitos que não poderiam ter, ou teriam que ter em percentuais baixos. Enfim, a ideia realmente era fazer um network e tentar entender para que a gente pudesse melhorar os nossos processos na fazenda. E assim a gente começou a trabalhar e a gente conseguiu formar uma cartela de clientes bastante interessante. E é isso por volta dos anos 2018, 2019. O SIG também, como ele já se firmava na região e muitos fabricantes de chocolate buscavam o SIC no intuito de o SIC indicar alguns produtores de cacau, né?
que já trabalhavam com o SIC, faziam análise lá, e o SIC sempre nos indicou. A gente teve como a gente fez um trabalho bem legal junto ao SIC, né? O SIC foi um grande apoiador nosso aqui, sempre nos orientou, então a gente tinha esse privilégio de ser indicado pelo SIC também para esse produtor de chocolate. Isso a gente começou isso por volta de 2018, 2019, como eu falei, e aí nós seguimos nesse sentido, né? O Cacau Especial nos trouxe uma possibilidade de uma renda maior na fazenda, nos possibilitou fazer alguns investimentos, como uma renovação de algumas áreas, na verdade uma pequena área, começamos com uma pequena área, melhoramos também a nossa estrutura, investimos também no estrutura de secagem um pouco melhor, que no caso é uma estufa solar, que melhorava também a qualidade do nosso cacau. Até que em 2020, né, veio durante a pandemia, surge a questão do chocolate na nossa vida, né? A Júlia, minha filha, me acompanhando durante os trabalhos na fazenda, nós estávamos em casa e a gente sem fazer nada durante aquele período crítico da pandemia. Então ela ia comigo para a fazenda durante o período de quebra de cacau, principalmente, cacau especial. Ela vendo aquilo tudo, aquele cuidado que a gente tinha com o cacau especial, a gente consumia alguns chocolates produzidos por alguns clientes nossos, né? Então ela me questiona por que a gente não poderia ter a nossa própria marca de chocolate. Nisso eu enxerguei, nesse desejo dela aí, uma possibilidade de a gente aproximar, de eu aproximar ela da fazenda, né? Pensei na questão da sucessão, né, de tentar aproximá-la da fazenda, porque a gente tem um problema muito sério na região de sucessão familiar, no meio rural, e eu enxerguei que isso poderia ser uma oportunidade de a gente tentar aproximar de uma certa forma, deixar ela mais envolvida com a fazenda. Eu já queria também ter uma máquina, né, o que se chama de um moinho de pedras, Sim. que o nome seria um melanger, para testar o cacau. Então juntou uma série de fatores, e aí ela pede de aniversário de 8 anos essa máquina. Então, a gente compra, né? Estávamos na pandemia, como eu falei, começamos a brincar de fazer chocolate de casa, e aí começamos a comercializar, a fazer para amigos, parentes, o nosso consumo, teve uma Páscoa, a gente comercializou alguns ovos, sempre no intuito realmente de testar o cacau, de brincar e tudo mais. Aí, aos poucos, nós fomos entrando no mercado, começando a comercializar. E aí, um amigo nosso, né, de uma fazenda próxima, que estava construindo uma fábrica de chocolate também, tinha uma fábrica de chocolate na fazenda, ele trabalha com turismo rural, com o pessoal da Capela Velha, e aí nos convidou para processar lá na fábrica deles, né, já que ele viu que a gente estava produzindo dentro de casa, era uma coisa bem amadora, e a gente começou a produzir lá com eles. E isso a gente ia trocando ideias, trocando experiências, e foi muito enriquecedor para todos nós. Até um momento que realmente ficou um pouco apertado, a gente começou a comercializar também. Eles tinham uma lojinha na fazenda, né, para os visitantes, as pessoas que visitavam, né, adquirir os produtos, a gente começou a vender lá também. E nisso o pessoal foi tomando gosto pelo nosso chocolate. Aí vimos que a gente estava num momento que a gente precisava profissionalizar de fato a marca, né? Tá. O espaço já não estava comportando mais nós e e eles lá, a produção deles. E nós decidimos vir para nossa casa e adaptamos um espaço na nossa casa para fazer a nossa mini fábrica. Nesse momento, a gente contrata um engenheiro de alimentos, tá? Para poder ajustar nossas formulações, para poder... contratamos uma empresa para fazer a parte das nossas embalagens também. E aí nós seguimos caminhando dentro do chocolate. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. E Lucas, e a sua filha, ela continua com você? Como é que foi esse processo dela, quando ela entendeu de fato como é que funcionava? Então, como eu te falei, a gente começou com uma brincadeira, né? Era tudo muito divertido na época, uma ocupação até para a pandemia. Mas ela enxergava, ela tinha uma vontade de, quando retornasse às aulas, de fazer chocolate para vender na escola, né? A princípio era a vontade que ela tinha, né? Não tínhamos muita pretensão de realmente de chegar aonde a gente está hoje, né? Graças a Deus já estamos num caminho bem bastante legal aqui. Eu já temos chocolates premiados, tanto nacionalmente, pela CNA em 2021,
Tivemos um chocolate premiado em Londres em 2022, ficamos segundo colocado na nossa categoria. E esse ano também tivemos um chocolate premiado nos Estados Unidos, também segundo colocado na nossa categoria. Então, jamais a gente pensou que pudesse chegar tão longe quando a gente começou. Mas, como eu te falei, a gente chegou um momento que a gente viu que precisava profissionalizar, né? E a Ju sempre acompanhando isso tudo. Hoje, a Júlia, lógico, é uma criança, hoje ela tem 11 anos, ela estuda, ela brinca, ela participa, ela faz tudo inglês, joga futebol, que ela gosta de jogar futebol também. A empresa cresceu, hoje já tem duas colaboradoras com a gente, então a Júlia hoje ela participa naquilo que ela quer, que ela gosta, né? Às vezes ela participa da produção, ela participa também de algumas decisões também que toma por exemplo, esse chocolate premiado esse ano foi ela que escolheu para enviar para o concurso, que era o preferido dela, mandamos 3 chocolates e o dela foi premiado, então ela está envolvida desta forma, entendeu? Mas sempre vivendo a vida dela como criança, né? Sendo criança. E Lucas, você aprendeu a gostar do cacau vendo da sua família, trabalhando a vida inteira com isso, tá fazendo agora essa sucessão de forma muito natural com a Júlia, mas a gente sabe que existem alguns desafios aí, né, para as novas gerações optarem por ficar no campo e dar continuidade aí no legado das famílias. Como que você acha, assim, para quem estiver nos assistindo, né, e nos ouvindo, como que os pais podem, de uma forma natural, fazer com que os filhos se interessem por essa paixão de produzir, né? Você fez alguma coisa de especial ou realmente aconteceu? Não, nós sempre frequentávamos a fazenda, né? Com os meninos pequenos, eu tenho 2 filhos, a Júlia e o Pedro pequeno. Então, a Júlia, principalmente, começou, logicamente, como ela é mais velha, então a gente sempre frequentou a fazenda durante o finais de semana, feriados, então ela sempre conviveu, assim como eu sempre convivi na minha infância na fazenda. Então, eu acho que é uma coisa natural de gostar da fazenda, de entender o trabalho, a importância da cultura do cacau para a nossa família. Então, hoje ela enxerga isso e trouxe de uma forma bem natural e espontânea da parte dela, realmente, o chocolate para uma nova visão do negócio, né? Com a verticalização com o chocolate. Realmente foi um desejo dela, espontâneo, de fato. Tá? Eu jamais tinha essa intenção de trabalhar com chocolate, né? Porque eu sei que é uma outra atividade bem mais difícil também, assim como é a cultura do cacau. Minha esposa também tem a atividade dela, é professora do Instituto Federal aqui da região, então nós cada um já tínhamos as nossas ocupações, mas a gente entendeu e se apaixonou também pelo chocolate. Então entendeu que era importante para a Júlia isso, né, dada toda a circunstância que aconteceu, esse surgimento da empresa. E isso, com certeza, foi uma semente que a gente plantou, né, para que a gente faça essa sucessão, né? A gente não sabe do futuro, né? Mas acho que a gente pode fazer é tentar aproximar nossas gerações das nossas atividades, entender, lógico, a parte boa e também as dificuldades que tem. É fato que eles precisam saber que nem tudo é fácil, né? Muito pelo contrário, existe grande dificuldade, mas que é válido, né? É compensatório. Você manter o legado de uma família é uma coisa muito bonita e muito importante. E, Lucas, hoje a sua produção é 100% para cacau especial? Não, infelizmente a gente tem ainda um ataque severo ainda de algumas doenças, de algumas pragas, então hoje a gente consegue fazer aí algo em torno de 30% do nosso cacau para cacau especial. A gente ainda continua comercializando cacau especial com outras marcas, né? O chocolate ainda não absorve toda a nossa produção, mas realmente só 30% a gente consegue fazer. O resto, com certeza, a gente comercializa ainda como cacau commodity, né? Vai para a grande indústria. Tá. E, Lucas, qual que é a realidade aí da região onde você está? Você fica em Ilhéus, é isso, né? A fazenda do município de Ilhéus. Né? Eu Tá. moro numa cidade chamada Uruçu, que é próximo a Ilhéus, mas a fazenda é no município de Ilhéus. E qual que é a realidade, assim, para os outros produtores da região, né? Todo mundo por aí já virou essa chavinha para o cacau especial. Tem muita gente ainda se recuperando e tentando restabelecer a produção. Qual que é a realidade que nós temos hoje? Olha, eu acho que o cacau ele vive um momento bastante promissor, né? A gente começa a ver um movimento de uma profissionalização um pouco maior da produção.
como eu falei, a chegada da Dengo para a região acho que foi um divisor de águas, né? Porque ela realmente chegou valorizando o nosso trabalho, o cacau produzido dessa forma, o cacau especial, incentivou e capacitou produtores, né? Disponibilizou técnicos para ir nas fazendas. Então, muita gente hoje já consegue fazer alguma coisa de cacau especial. Nem todo mundo, lógico, consegue comercializar como eu consigo, por exemplo, com outras marcas, fora a Dengo, mas o pessoal já consegue entender que existe um futuro bem promissor aí para o cacau especial. É um agregador de valor, né? Nos possibilita, no final do ano, ter uma média bem legal de preço. E eu acho que o cacau vem numa crescente aí, né? Muitas marcas de chocolates desse segmento vêm surgindo a cada ano, e eu acho que tem um futuro bem legal. Quem realmente se dedicar, não é fácil, lógico, não é uma coisa que a pessoa vai conseguir da noite para o dia, precisa realmente de dedicação, mas existe um futuro bem promissor, os novos clones já produtivos, como eu falei, uma profissionalização um pouco maior, né, do setor aqui do cacau, possibilitando aí enxerga um horizonte um pouco mais promissor. Lucas, o que é mais desafiador, né, nessa transição da produção tradicional para o cacau especial? Olha, eu acho que a gente treinar a equipe, tá? Formar uma equipe. É bem complicado isso. A gente já vem de um costume, né? Mal acostumado com o cacau de vassoura, de chegar aí direto para a barcaça e de repente a gente se vê tendo que fazer algumas modificações na fazenda e treinar a equipe para que eles trabalhem bastante essa visão, essa seleção lá de campo, entendeu? Então, essa talvez seja a maior dificuldade, é você conseguir treinar a sua equipe para que as coisas aconteçam bastante redondas, como a gente chama, né? É bem complicado para a gente, inicialmente, a seleção no campo, que é a principal, né, que é onde tudo começa, na colheita, na quebra, na verdade, a seleção da quebra, é o ponto de partida principal para que você tenha um resultado final satisfatório. Então, a equipe realmente é importante. O treinamento da equipe é o maior desafio. E o investimento ele é muito alto, Lucas, para fazer essa transição? Não, na verdade, não. É realmente uma dedicação maior, é um treinamento de conhecimento. Por exemplo, os principais que a gente voltou a fazer, que é a questão da fermentação do cacau, que por muito tempo deixou de ser feita por conta da vassoura. São custos de fermentação em caixas de madeira, são madeiras, então não tem muita dificuldade em se fazer isso. A própria fazenda você pode improvisar e fazer. É realmente uma atenção aos detalhes, né? É o cuidado com o cacau, é você entender que aquilo é um alimento, então você ter o máximo de higiene possível, né? Lógico, a nível de campo, a gente tenta fazer de forma bem mais controlada, usando luvas, materiais, ferramentas limpas, caixas também sempre limpas, enfim. Até o transporte também, que a gente transporta em longo de animais, em sacos plásticos, também sacos limpos. Então, é bem atento aos detalhes, está muito ligado a detalhes e a seleção, né? O treinamento pessoal mesmo, de olho. Lógico que se você parte, por exemplo, como a gente teve a oportunidade de fazer uma estufa solar, a gente conseguiu um crédito na região aqui, um mini crédito de uma ONG que faz essa possibilidade, abre essa possibilidade de um mini crédito para a gente fazer um investimento na estufa, que está boa. Então, isso nos possibilitou melhorar a qualidade do nosso trabalho, né? É algo a mais, mas você consegue também fazer com a estrutura que já se tem na fazenda. Como eu falei, é só atenção aos cuidados, aos detalhes, à limpeza, né? Você também consegue fazer. Muito bom. Lucas, muito obrigada pela sua disponibilidade, por achar uma brecha aí na agenda para conversar com a gente. Eu já deixo o convite aberto para você voltar com a Júlia, se um dia der certo, a gente vai adorar ouvi-la contar um pouquinho aí por que ela se interessou em fazer chocolate. Um bom trabalho para você, um abraço para toda a sua família e até a próxima. Valeu, obrigado, tchau, aí, um abraço a todos. Portanto, estivemos aqui com o Lucas Arléu, ali do sul da Bahia, a fazenda fica localizada em Ilhéus, que trouxe pra gente a realidade da sua produção de sucessão familiar. Ele é a terceira geração, mas a quarta geração já vem aí
com uma veia empreendedora. A Júlia, que hoje com 11 anos, com 8 anos, deu a ideia aí para o pai começar a fazer também o próprio chocolate, já foi até premiado e agora então ela acompanha mais de perto, claro, mantendo aí a sua infância, fazendo tudo o que ela gosta de fazer, mas o Lucas trouxe aqui pra gente que já plantou a sementinha para quem sabe então a Júlia querer ser aí a 4ª geração dessa família para continuar produzindo cacau e agora cacau de qualidade lá na Bahia. Eu sou Virgínia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia e até semana que vem.